Muita gente tem o desejo de desenhar, gosta de desenhar, mas por falta de tempo não consegue espaço para fazer o desenho, né? Não consegue realizar aquilo que gosta. Então é sobre isso que eu quero falar, contar alguns exemplos de histórias que aconteceram comigo e que me obrigaram a parar de procrastinar e assim conseguir alcançar rapidamente resultados. Fica com a gente aí. Bom, antes de entrar no assunto do Mente Artística de hoje, eu quero pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos, como eu sempre tenho pedido, deixe seu comentário que é muito importante para nós e também agora a gente tem aí a possibilidade de você se tornar membro assinante, né, o canal de assinaturas onde você recebe videoaulas todos os dias mostrando passo a passo o desenho que eu tenho feito durante a semana. Tem muita gente que reclama nos comentários, pô, demora demais para entrar no assunto do vídeo, fica falando aí de membros, fica falando da área de assinatura e tal. Bom, eu vivo disso, né? Eu vivo do desenho, então se eu não falar aqui, né, eu acho que tem que ter um pouquinho de gratidão pelo conteúdo que a gente vem trazendo para você gratuitamente e se você quiser se inscrever, se inscreve, se você não quiser se inscrever, não se inscreve, né? Simples. Agora sim, deixar de falar groselha aqui, vamos direto ao assunto. Bom, eu percebo que muita gente gosta de desenhar, mas vive procrastinando, pela falta de tempo, pela impossibilidade dentro da agenda de conseguir um espaço ali para poder realmente desenhar e com isso acaba desanimando. Eu conheço vários alunos do nosso curso que estavam mandando muito bem, estavam evoluindo, crescendo, aperfeiçoando a técnica e de repente o cara desaparece. Falo, o que houve? Cara, eu não estou tendo mais tempo para desenhar, estou trabalhando, estou estudando, casei, minha mulher vai ter filho, minha mulher vai ter filho não, né? Nós vamos ter filhos, e enfim, e aí acaba parando de desenhar. E no vídeo passado eu falei acerca do bem-estar que o desenho proporciona, por ser uma atividade meditativa, né, por ser algo que causa uma introspecção, você coloca ali uma boa música, se dedica um tempo a fazer algo que gosta e aquilo te faz muito bem. Só que você não adianta saber que aquilo te faz bem se você não fizer aquilo. Então, para isso, eu tenho algumas dicas, não seria nem dicas, mas seria compartilhar um pouco da minha história, que é exatamente o que eu faço aqui no Mente Artística e que pode te ajudar. No ano de 2002, eu expunha na Feira Hippie em Campinas e eu tinha na época um Santana, sabe aquele Santana quadradinho? Santana 87 e eu colocava meus desenhos todos no porta-mala do carro e levava para a feira para expor ali, pegar minhas encomendas e tal e vivia disso. Num determinado dia, dia 19 de dezembro de 2002, me lembro como hoje, eu fui assaltado na porta da minha casa. O cara chegou com arma e levou o carro embora. Só que o prejuízo maior não foi ter levado o carro, claro que foi um prejuízo, mas eu tive um prejuízo de ordem emocional, que os meus quadros estavam todos dentro do porta-mala e eu perdi todos eles. Ou seja, eu não tinha mais material para expor na feira. Isso foi numa sexta-feira e eu tinha que fazer uma exposição no sábado de manhã e os meus quadros estavam todos no porta-mala, ou seja, não tinha como mais. E aí fui até a feira, pedi uma licença de 15 dias para eu poder reproduzir novos desenhos para então voltar a expor na feira. E olha que interessante, às vezes eu demorava muito tempo para terminar um desenho, principalmente porque eu tinha uma quantidade grande de encomendas, então eu precisava me dedicar às encomendas e desenhos para mim, para que eu pudesse expor, demorava para sair algum, porque eu realmente não tinha tempo. Só que nessa fase aí que eu fui assaltado, eu não deixei de ter encomendas, porque as pessoas tinham meu telefone, entravam em contato comigo e me traziam desenhos para fazer. Só que nesses 15 dias eu me propus a fazer os desenhos de encomendas que eu tinha, mais desenhos para expor na feira, porque se eu não tivesse desenhos para expor, eu não conseguia mostrar o meu trabalho e voltar à ativa, tá fazendo a exposição na feira que eu participava todo sábado e tinha um período de tempo de tolerância para que eu ficasse ausente da feira. Resumindo, eu alterei toda a minha rotina e me policiei para que eu conseguisse desenhar todos os dias o máximo que eu pudesse.
para encurtar a história, eu consegui, dentro desse período de 15 dias, entregar todas as encomendas no prazo e ainda reproduzir mais de 5 desenhos dentro desse período, desenhos com uma qualidade ainda melhor do que aqueles que foram roubados. Tive prejuízo? Sim. Lamentei? Muito. Fiquei chateado? Demais. Parei? Não. Porque não adiantava eu parar, não adiantava eu ficar olhando aquilo como uma desculpa para então eu ir fazer outra coisa, porque, afinal de contas, agora fui roubado e agora como é que eu vou expor? Acabou. E não, eu peguei e recomecei, construí tudo de novo, desenhei tudo de novo e voltei para a feira com força total e as coisas começaram a andar. O que eu quero tirar dessa história é que quando a gente altera a nossa rotina, a gente consegue espaços de tempo ou até mesmo de lugares em situações que a gente não conseguia imaginar ou nem sabia que era possível. Eu vou dar um exemplo. Se você tem um cômodo na sua casa, um cômodo pequeno, e você tem uma determinada quantidade de coisas para colocar ali dentro, e você não estudar o ambiente, estudar o espaço, estudar o tamanho dos móveis, estudar como que você vai dispor aquilo ali dentro e você for simplesmente colocando, vai chegar uma hora que você olha e não cabe mais nada. E se alguém vem e fala para você assim, cara, precisa guardar isso aqui ali. Você fala, ali não cabe mais, não tem jeito. Mas não é que não cabe mais, é que você foi colocando as coisas de qualquer maneira. Se você se propor a olhar aquilo com mais atenção, tirar algumas coisas e recolocar em posições diferentes, ou até mesmo ver coisas ali que nem precisa ser guardada ali, você começa então a liberar espaço. Eu estou usando essa analogia porque isso acontece também no nosso tempo. Se você começar a olhar para o teu dia e perceber o quanto é precioso o seu tempo e de que forma você tem usado-o, você vai entender que se você fizer algumas alterações na sua rotina, você vai encontrar tempo de fazer algo que você gosta sim. Imagine que desenhar seja algo urgente. É que não é, né? Se fosse urgente, muita gente encontraria tempo. Agora, como não é, muita gente acaba deixando e dizendo que não tem, que não dá, é como olhar para o cômodo e dizer assim, não cabe mais nada aí. Porque é mais fácil realmente dizer isso do que ter que se propor a mudar todos as coisas de lugares, relocar as coisas, tirar algumas, jogar fora outras, enfim. Esse trabalho de reorganização é penoso, então a gente tem preguiça de encarar esse processo. Porém, esse processo é extremamente necessário quando você deseja fazer algo na sua vida que você gosta e que de repente a sua rotina diária não dá tempo. De repente não dá tempo por causa da rotina que você tem e realmente dentro da rotina que você tem não dá tempo. Agora, se você reorganizar isso, você, quem sabe, consegue encontrar aí meia hora. De repente, acordar uma hora mais cedo, de repente ficar menos nas redes sociais, procrastinando menos algumas coisas que só precisa você sentar ali e fazer, porque também vem aquela história, eu não estou inspirado, quando eu não estou inspirado eu não consigo desenhar. E, meu amigo, inspiração, você acha que eu estava inspirado na hora que roubaram meu carro e levaram todos os desenhos? Você acha que eu tinha alguma inspiração para sentar ali e desenhar? Você pode dizer, sim, você ficou inspirado a produzir novos quadros, sim, eu estava determinado a produzir novos quadros. Agora, artisticamente falando, inspirado, agora eu vou colocar umas músicas, vou sentar aqui, vou me dedicar agora com todo o tempo do mundo. Não, eu nem tinha tempo. Eu corria contra o tempo naquele momento, eu peguei e fiz, porque era uma coisa prática, era uma decisão de ordem prática. E desenhar é uma decisão de ordem prática. Você não desenha porque você está bem, mas o desenho te faz bem. Você não precisa ter cabeça boa para desenhar, não. Você só precisa estar com a mão boa para desenhar e ter a saúde para sentar ali e pegar e dedicar aquele tempo. Então, quando você começa a mudar a sua rotina, você também passa a enxergar espaços de tempo onde você não enxergava antes. E isso é fundamental para que você consiga alcançar resultados em tempos menores do que aqueles que procrastinam e nada produzem, ou faz um pouquinho de desenho aqui, faz outro ali. É a mesma coisa que ler. Se você pegar um livro para ler e você
ficar enrolando porque o livro é difícil, você nunca vai terminar. Se você se propor a ler uma página por dia, mas vai demorar muito, mas vai chegar num tempo em que você terminou o livro. É melhor do que não terminar e dizer que é muito difícil, que não tem tempo para ler e tal. Então, eu gostaria de compartilhar essa ideia com vocês de que quando a gente quer, a gente acha um caminho. E quando a gente não quer, a gente inventa uma desculpa. Ainda que essa desculpa seja até aceitável, de repente por causa dos compromissos. Porém, você tem poder de alterar essas coisas e conseguir alcançar resultados. Esse episódio de hoje, eu quis compartilhar essa história do assalto para mostrar para você que não depende das situações para você desenhar, depende somente de você determinar, sentar ali e fazer. Eu estou falando isso porque eu recebo muitas mensagens de gente falando, aconteceu tal coisa, eu desanimei. Não vou desenhar mais não. Fulano falou isso, eu não recebo apoio de ninguém na minha casa. Não depende disso, depende só de você. Você não precisa nem ter inspiração, você só precisa ter força de vontade, de pegar e fazer. Porque aí você vai alcançar resultados sim, porque o prazer vem depois. Na hora que você pega ali para fazer, você vai sentindo e às vezes, sabe aquela coisa assim de que você demora para começar e aí quando você começa, você não quer parar? É bem assim. É só lembrar que isso acontece sempre, independente da situação que você esteja vivendo. Pegar e fazer. Beleza? Grande abraço, vejo vocês aí no próximo vídeo. Até mais. E se eu dissesse para você que nunca tentou fazer um desenho, que desenhar é uma habilidade e pode ser desenvolvida através do método que eu criei? Então clica no botão abaixo ou arrasta a tela para cima que eu vou te ensinar durante a semana do desenho realista.